O segredo do Espírito Santo. Por que o diabo foge ao orar o Salmo 91? Existe um segredo espiritual escondido no Salmo 91 que muitos nunca descobriram. Um segredo tão poderoso que, quando é revelado pelo Espírito Santo, muda a maneira como você ora, como você enfrenta as lutas e até como você enxerga o inimigo. O diabo teme este salmo porque ele não é apenas um texto bonito ou uma promessa distante, mas uma arma de guerra espiritual que só pode ser ativada por quem está cheio da presença do Espírito Santo. Quantas vezes você já sentiu que estava cercado por forças invisíveis? Quantas vezes a noite foi marcada por pensamentos de medo, sensação de opressão ou ataques que ninguém ao seu redor parecia compreender? Talvez você tenha sentido que a sua oração não passava do teto ou que o silêncio de Deus era pesado demais. Mas o que você não sabia é que há uma chave de libertação no Salmo 91 que o próprio Espírito Santo está trazendo hoje até você. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 1, 2. Este é o ponto de partida. O diabo foge não porque você apenas recitou estas palavras, mas porque, quando elas são proclamadas com fé, o Espírito Santo se manifesta e a presença de Deus se torna um muro intransponível contra qualquer obra das trevas. O inimigo conhece a força deste salmo. Ele sabe que cada versículo é uma sentença contra as suas estratégias. Ele sabe que quando você declara nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, ele perde o direito de tocar na sua casa, na sua família, nos seus sonhos. Ele sabe que quando você crê na promessa, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, a sua tentativa de destruir é frustrada, porque anjos do Senhor estão em missão para te guardar. É por isso que ele teme, é por isso que ele foge. Mas aqui está o segredo que muitos ainda não compreendem. Não basta recitar o Salmo 91 como se fosse um amuleto. Ele não é um feitiço contra o mal. Ele é um pacto de confiança. É o Espírito Santo que transforma essas palavras em espada afiada. É o Espírito Santo que dá vida à oração. E é exatamente isso que vamos desvendar juntos neste vídeo. Por que o diabo foge quando o Salmo 91 é orado em comunhão com o Espírito de Deus? Enquanto você permanece comigo, algo vai acontecer dentro de você. A palavra vai penetrar, a fé vai crescer e o medo vai começar a perder força. O Espírito Santo vai revelar áreas da sua vida que precisam estar debaixo da proteção do Altíssimo. Vai te mostrar portas que precisam ser fechadas, mentiras que precisam ser desmascaradas e promessas que precisam ser resgatadas. Porque este vídeo não é apenas uma explicação, é um mover espiritual. É um encontro com o Deus que prometeu que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por isso eu te peço, não saia no meio do processo. Não deixe as distrações roubarem este momento. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque deseja revelar um segredo que vai mudar a sua forma de guerrear espiritualmente. O diabo teme que você escute até o fim, porque sabe que quando a verdade entra, a mentira não resiste. Prepare-se. O segredo do Espírito Santo vai ser revelado e, a partir de hoje, você nunca mais orará o Salmo 91 da mesma maneira. O refúgio sob as asas do Altíssimo. O Salmo 91 começa com uma imagem que é, ao mesmo tempo, simples e profunda. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Essa não é uma figura poética qualquer. É uma realidade espiritual acessível a todos os filhos de Deus. Quando o Espírito Santo revela esse princípio, você entende que não está apenas lendo um texto antigo, mas sendo convidado a um lugar de proteção real. Não é um abrigo físico, mas um ambiente espiritual onde o diabo não tem permissão para tocar. O segredo do poder do Salmo 91 está na habitação, não na visita. Muitos apenas recitam as palavras, mas não permanecem no esconderijo. Habitar é ter comunhão diária, é estar debaixo das asas do Altíssimo, como um filho que se esconde no abraço do Pai.
O inimigo sabe que quando você decide permanecer nesse lugar, as suas estratégias se tornam ineficazes. Ele pode rugir do lado de fora, mas não pode penetrar o abrigo que o Espírito Santo constrói ao redor da sua vida. Quantas vezes você buscou proteção em lugares errados, tentando resolver na força do braço aquilo que só Deus pode guardar? Quantas vezes confiou em pessoas, sistemas ou até rituais e viu que o medo não ia embora? O Espírito Santo quer te conduzir a este lugar secreto onde o coração descansa e o medo perde poder. Ali, sob as asas do Altíssimo, as setas inflamadas do inimigo perdem o rumo. Nenhuma acusação tem validade. Nenhuma maldição tem legalidade. Nenhuma tempestade tem autorização para destruir o que Deus selou. Quando o salmista declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ele está falando de um relacionamento íntimo. Não é apenas orar, é permanecer. Não é apenas pedir, é confiar. Essa confiança é o que ativa a proteção divina. O Espírito Santo ensina que a oração não é uma repetição mágica, mas um pacto de rendição. Você diz: Senhor, eu me coloco sob tuas asas. A minha casa, a minha família, os meus sonhos estão no teu esconderijo. Essa declaração de fé é como uma senha que abre as portas da fortaleza divina. E aqui está o ponto que o inimigo teme. Ele não pode entrar nesse lugar. Ele não pode atravessar o sangue do Cordeiro que foi derramado por você. Ele não pode quebrar a barreira erguida pelo Espírito Santo ao redor de quem habita e não apenas visita o esconderijo do Altíssimo. É por isso que as palavras do Salmo 91 são uma espada afiada nas mãos dos que confiam. Elas não são apenas lidas, são vividas. Imagine sua vida como uma casa. Se as portas estão abertas, qualquer um pode entrar. Mas quando você decide habitar no esconderijo do Altíssimo, é como se o próprio Deus fechasse e selasse cada entrada. As janelas espirituais são protegidas, os corredores são vigiados pelos anjos, e o inimigo, por mais que queira, não consegue entrar. O Espírito Santo quer que você entenda isso. Habitar é um ato de fé, de constância, de rendição. É escolher todos os dias estar no lugar onde o diabo não tem domínio. Pergunte a si mesmo agora: você tem apenas visitado a presença de Deus ou tem habitado nela? Você tem feito do Salmo 91 uma declaração de fé ou apenas um hábito? Essa resposta revela porque, para alguns, as palavras parecem não ter efeito. O Espírito Santo está te chamando hoje para uma mudança de postura. Ele quer te ensinar a permanecer, a construir um altar diário, a transformar a sua vida em um esconderijo do Altíssimo. Quando você entender isso, o Salmo 91 deixará de ser um texto lido e se tornará um território conquistado. E nesse território, o diabo não entra, a maldição não prospera e o medo não encontra abrigo. Esse é o primeiro segredo do Espírito Santo sobre o Salmo 91. Não é apenas uma oração de proteção, é um chamado para um estilo de vida de refúgio constante, o poder da confiança que desarma o inimigo. O Salmo 91 continua com uma afirmação que tem o poder de mudar completamente a atmosfera espiritual. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aqui está o segredo que o Espírito Santo revela. A proteção de Deus não é apenas recebida em silêncio, ela é declarada com fé. O inimigo foge, não apenas porque você pensa em Deus, mas porque você abre a boca e proclama quem Ele é na sua vida. A confiança em Deus não é passiva. Ela é ativa, falada, repetida, firmada como uma bandeira diante das batalhas. Quando você diz: "O Senhor é o meu refúgio", você não está apenas repetindo uma frase, você está construindo um muro espiritual ao redor de si mesmo. As trevas não suportam quando a verdade é declarada em voz alta. O diabo trabalha no silêncio da mente, no segredo das dúvidas, mas quando você rompe esse silêncio e profetiza a palavra, ele perde o território. Pense nisso. Quantas vezes você já declarou seus medos, suas dores, seus problemas para outras pessoas? Quantas vezes deixou que as palavras de desânimo saíssem da sua boca?
O inimigo se alimenta desse tipo de confissão. Mas quando você substitui a murmuração por proclamação, a atmosfera muda. O Espírito Santo ensina que a oração poderosa não é apenas pedir, é declarar o que já é verdade na palavra. Quando você diz, "O Senhor é a minha fortaleza", você está lembrando ao inimigo que sua vida não está à deriva, mas cercada pela força do Altíssimo. É aqui que o segredo do Salmo 91 se torna evidente. O diabo foge porque não consegue resistir a um coração que confia plenamente em Deus. A confiança é como uma chave espiritual que abre o caminho para a intervenção divina. O inimigo tenta plantar dúvidas, tenta sugerir que você está sozinho, que a promessa não vai se cumprir. Mas a confiança desarma suas mentiras. É como se cada palavra de fé fosse uma flecha contra as trevas. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, "A morte e a vida estão no poder da língua." Isso significa que aquilo que você declara molda a realidade espiritual que o cerca. O diabo teme quando você usa a sua boca para confirmar a vitória de Cristo. Ele sabe que uma palavra de fé, proclamada com o respaldo do Espírito Santo, tem mais força do que todas as suas acusações. Por isso, não guarde sua fé apenas no coração. Declare, profetize. Faça do Salmo 91 a sua arma verbal contra o inimigo. Diga em voz alta, "Deus é o meu refúgio." Diga, "Ele é a minha fortaleza." Diga, "Nele confiarei." Quanto mais você declara, mais o inimigo é exposto como mentiroso. Ele não suporta permanecer onde a palavra é confessada com ousadia. E perceba como o Espírito Santo age nesse processo. Cada declaração fortalece a sua própria alma. Quando você fala, você mesmo ouve, e a fé cresce dentro de você. Romanos 10:17 afirma, "A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Ao declarar o Salmo 91, você não apenas expulsa as trevas, mas também alimenta o seu espírito. É um ciclo divino. Quanto mais você confia, mais declara. Quanto mais declara, mais a sua confiança aumenta. Pergunte a si mesmo, o que tem saído da minha boca nos dias de luta? Tenho dado voz ao medo ou à confiança? Tenho repetido as mentiras do inimigo ou as promessas de Deus? O Espírito Santo está te chamando hoje a mudar sua linguagem. A oração poderosa não é apenas silêncio, é voz levantada em fé. É proclamação que desarma o inimigo e abre caminho para a vitória. Este é o segundo segredo do Salmo 91. O diabo foge quando você declara em alta voz que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza. Não porque suas palavras tenham poder em si mesmas, mas porque elas carregam a autoridade do Espírito Santo e a verdade eterna da palavra de Deus. Por que o inimigo não suporta a presença do Espírito Santo? O Salmo 91 é um escudo porque não apenas descreve promessas, mas manifesta a realidade da presença de Deus. E onde o Espírito Santo habita, o inimigo não tem espaço. O diabo não foge de templos feitos de pedra, ele foge de corações cheios do Espírito. Ele não teme uma oração vazia, mas treme diante de uma oração carregada da presença do Altíssimo. Esse é o segredo que muitos não percebem. Não é a repetição das palavras que gera poder, é a habitação do Espírito Santo dentro de você que transforma cada versículo do Salmo 91 em uma espada contra as trevas. Em Atos 1:8, Jesus disse, "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." O poder que faz o diabo fugir não é humano. Não é fruto de esforço mental ou de disciplina religiosa. É a presença viva do Espírito em nós. Quando você ora o Salmo 91 com o coração cheio do Espírito Santo, cada palavra ecoa no mundo espiritual com autoridade. O inimigo pode até resistir à sua força, mas não resiste ao sopro do Espírito. Repare como Jesus lidava com os espíritos malignos. Ele não precisava de longos rituais. Sua presença já era suficiente para que os demônios gritassem e implorassem para sair. A Bíblia mostra isso em Marcos 1:23-26, quando um homem possuído por um espírito imundo entrou na sinagoga e gritou diante da presença de Jesus. Isso nos ensina que o inimigo reconhece quem carrega o espírito. Ele não se intimida com aparências,
mas se curva diante da presença do Deus vivo. E é exatamente por isso que o diabo foge quando o Salmo 91 é orado no Espírito. Porque ali não é apenas você falando, mas o próprio Espírito intercedendo através de você. Romanos 8:26 declara: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa intercessão é irresistível. As trevas não têm como resistir a uma oração onde o Espírito Santo toma o controle. Talvez você já tenha se perguntado: por que às vezes sinto que minhas orações são fracas, enquanto em outros momentos sinto uma força tão grande que não consigo explicar? Essa é a diferença entre orar apenas com palavras humanas e orar sob a unção do Espírito. O inimigo não teme a eloquência, não teme o número de frases, mas teme a unção. Ele sabe quando o Espírito Santo entrou em cena, e nesse momento ele recua porque entende que não está lutando contra você, mas contra o próprio Deus. O Espírito Santo também revela aquilo que está escondido. O diabo se alimenta de segredos, de portas abertas que ninguém percebe, de maldições hereditárias que nunca foram quebradas. Mas quando o Espírito entra, a luz expõe o que estava oculto. É por isso que o Salmo 91 fala de libertação das setas escondidas, das pragas ocultas, dos perigos invisíveis. O Espírito traz à tona aquilo que precisa ser vencido. O diabo foge porque não consegue mais operar nas sombras quando a luz do Espírito revela tudo. Pergunte a si mesmo: o que o inimigo ainda tem usado contra mim? Existe alguma área da minha vida onde ainda não entreguei completamente ao Espírito Santo? Porque o diabo só tem autoridade onde encontra brechas. Mas quando você se rende totalmente, quando cada parte da sua vida é colocada sob a direção do Espírito, o inimigo perde o direito legal de agir. É como uma casa iluminada. Quanto mais luz entra, menos espaço resta para a escuridão. O Espírito Santo é o segredo que transforma o Salmo 91 em uma oração de guerra. Ele não apenas protege, ele habita. Ele não apenas visita, ele governa. E quando o Espírito governa, o inimigo não tem opção a não ser fugir. É por isso que tantas vezes você sente paz após uma oração profunda. Não é porque os problemas desapareceram, mas porque o Espírito Santo tomou o controle. E onde ele reina, o diabo não permanece. Esse é o terceiro segredo que o Espírito Santo revela. O inimigo não suporta sua presença. O Salmo 91 não é apenas um texto recitado. É a declaração de quem decidiu viver cheio do Espírito. E diante disso, o diabo foge, porque não há trevas que resistam à luz do Deus vivo. As setas da noite e a promessa da luz. O Salmo 91 descreve um dos medos mais antigos da humanidade: o terror noturno. As setas que voam de noite representam ataques inesperados, situações que surgem quando não estamos preparados, pensamentos que surgem na escuridão da alma, medos que invadem o coração quando todos dormem. A noite sempre foi símbolo de vulnerabilidade. É nesse silêncio que o inimigo lança suas flechas mais afiadas: ansiedade, dúvidas, acusações. No entanto, o Espírito Santo nos revela um segredo. Nenhuma seta pode atingir aquele que habita sob a sombra do Altíssimo, porque a luz da presença de Deus ilumina até mesmo as noites mais densas. O inimigo usa a escuridão para semear mentiras. É à noite que ele tenta te convencer de que você está sozinho, que não há saída, que o amanhã não trará esperança. Quantas vezes você já deitou em silêncio e sentiu o peso de preocupações que não consegue explicar? Mas é justamente nesse cenário que o Salmo 91 se torna arma espiritual. Ele afirma que não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Essa promessa não é poesia, é um decreto do céu. O diabo pode lançar suas flechas, mas quando a presença do Espírito Santo está em você, elas perdem o alvo. A seta da noite também pode simbolizar pensamentos ocultos que corroem a fé. Aquela voz interna que diz que você não é suficiente, que não vai vencer, que não vale a pena continuar. Esses pensamentos são dardos inflamados que o inimigo usa para paralisar a fé.
Mas Efésios 6:16 declara: Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo não é produzido por esforço humano, mas pela confiança absoluta em Deus. Quando você se refugia no Altíssimo, os dardos não encontram espaço, porque a fé é a barreira que impede o veneno de entrar. A noite pode ser longa, mas ela não é eterna. O inimigo faz parecer que a escuridão nunca terá fim, mas a palavra nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Esse versículo não é apenas consolo, é profecia. O Espírito Santo nos assegura que cada noite espiritual tem prazo de validade. Por isso, o Salmo 91 não nos convida a lutar contra as flechas sozinho, mas a descansar na sombra do Onipotente, porque o sol da justiça sempre nasce após a noite mais escura. Outro detalhe poderoso é que a seta noturna não é apenas um ataque externo, mas pode ser também um movimento interno, uma lembrança dolorosa, uma ferida emocional. Mas o Espírito Santo trabalha até enquanto você dorme. Quantas vezes você foi dormir em lágrimas e acordou em paz? Isso não aconteceu por acaso, mas porque o Espírito Santo velou sobre você, enquanto as flechas do inimigo caíam sem força. Lembre-se, a escuridão é território que o inimigo tenta usar para intimidar, mas é também cenário onde Deus manifesta seu poder. Foi à noite que Paulo e Silas cantaram na prisão e as cadeias se romperam. Foi na madrugada que Pedro foi libertado por um anjo. Foi na tempestade da noite que Jesus caminhou sobre as águas e acalmou o mar. A noite, para quem não conhece a Deus, é lugar de medo, mas para quem anda com o Espírito, é lugar de revelação. Hoje, você pode estar enfrentando suas próprias flechas noturnas, medos, dúvidas, crises familiares, pensamentos de desistência. Mas o Espírito Santo te lembra: nenhuma arma forjada contra você prosperará. O inimigo pode até lançar suas setas, mas quem está guardado no esconderijo do Altíssimo permanece intocável. A escuridão é apenas o pano de fundo onde a luz de Cristo brilha com mais intensidade. Esse é o quarto segredo revelado. Não existe noite tão escura que a promessa de Deus não alcance. As setas podem até voar, mas não penetram onde a presença do Espírito Santo habita, porque o Espírito é a promessa da luz. E se ele está com você, a noite nunca terá a última palavra. A proteção contra as pestes ocultas. O Salmo 91 fala de algo que atravessa gerações e culturas: o medo das pestes ocultas, das enfermidades invisíveis que rondam a vida humana. Não temerás a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. A Bíblia usa essa imagem para descrever ameaças silenciosas, perigos que não conseguimos ver, mas que podem se infiltrar no corpo, na mente e até no espírito. No mundo antigo, a peste era sinal de desespero coletivo. No mundo atual, pode ser traduzida como doenças, crises súbitas, ataques espirituais escondidos. O que é importante entender é que o salmista não nega a realidade do perigo, mas mostra que a confiança no Altíssimo cria um escudo contra aquilo que é invisível aos olhos humanos. As pestes ocultas são como inimigos camuflados. Podem ser sentimentos de tristeza que você não sabe de onde vieram, podem ser palavras lançadas contra você em segredo, podem ser más intenções que se movem no escuro. O inimigo age nas sombras porque sabe que a incerteza gera medo. Mas o Espírito Santo revela que não há escuridão que Deus não ilumine. Ele traz à tona aquilo que foi escondido para destruir. Quando você caminha debaixo da promessa do Salmo 91, sua vida está guardada de ataques que você nem percebeu que estavam acontecendo. O diabo é mestre em arquitetar armadilhas silenciosas. Ele cria situações que parecem pequenas, mas que, quando não discernidas, crescem e paralisam. São como vírus espirituais. Não se veem, mas contaminam relacionamentos, envenenam pensamentos, minam a fé. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador e de Guia. Ele não apenas conforta, mas também alerta. Quantas vezes você sentiu uma inquietação repentina, como se algo não estivesse certo?
Muitas vezes esse desconforto é a voz de Deus te livrando de uma peste oculta. Um detalhe precioso. O salmista não fala apenas da peste que age nas trevas, mas também da mortandade que atinge ao meio-dia. Isso mostra que o inimigo não escolhe hora. Ele age no oculto e também na claridade, tentando abalar mesmo quando tudo parece normal. Mas a promessa é clara: aquele que confia no Senhor permanece intocado. O perigo pode cercar por todos os lados, mas não pode romper a barreira da presença divina. A peste oculta também pode ser vista como maldições hereditárias, padrões espirituais que atravessam gerações. Muitas famílias carregam histórias de destruição, doenças repetidas, vícios que se repetem, fracassos que parecem se multiplicar. Essas são formas modernas de pestes que se propagam nas trevas, invisíveis mas reais. No entanto, quando alguém decide se refugiar em Cristo, o ciclo é quebrado. O Espírito Santo entra e faz cessar aquilo que parecia interminável. Não se trata apenas de proteção física, mas também espiritual. As pestes da mente podem ser ainda mais destrutivas. Pensamentos de derrota, ideias de suicídio, vozes que dizem que você não vale nada. Mas o Espírito Santo é aquele que renova a mente. Ele substitui as mentiras do inimigo pela verdade da palavra. Ele faz calar as vozes do desespero e estabelece a paz que excede todo entendimento. Paulo escreve em Romanos 8:38-39 que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Isso significa que nem mesmo as pestes ocultas, com toda a sua sutileza, têm poder de nos afastar da presença do Altíssimo. Elas podem tentar se aproximar, mas quem está debaixo das asas do Onipotente permanece guardado. Quantas vezes você já enfrentou situações que não sabia como explicar? Uma dor repentina, um desânimo que não fazia sentido, portas fechadas que pareciam injustas. Talvez fossem setas e pestes lançadas no invisível. Mas você ainda está aqui, e isso é prova de que a promessa se cumpriu. Deus te guardou de coisas que você nem viu. Esse é o quinto segredo revelado pelo Salmo 91. A confiança no Altíssimo é mais forte que qualquer ameaça escondida. O Espírito Santo não apenas expõe o que está oculto, mas transforma até mesmo a escuridão em palco da glória de Deus. Porque onde ele habita, nenhuma peste pode prosperar, e nenhuma sombra pode permanecer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O Salmo 91 traz uma das declarações mais impactantes de toda a Escritura. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa não é apenas uma metáfora poética, mas uma revelação do poder protetor do Deus Altíssimo em meio às batalhas mais intensas da vida. O cenário descrito é de guerra, de caos, de destruição ao redor. Imagine estar em um campo onde tudo ao seu redor parece ruir, onde pessoas caem, onde o inimigo avança sem piedade, e ainda assim você permanece de pé, porque a mão do Senhor te sustenta. Esse versículo revela algo profundo. Não é a ausência do perigo que define a proteção de Deus, mas a sua presença em meio ao perigo. O salmista não nega que haverá batalhas, não promete que você nunca verá o mal acontecer ao redor. Pelo contrário, ele admite que a guerra é real, que a queda de muitos é uma possibilidade concreta, mas afirma com ousadia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não será atingido. O que diferencia quem cai de quem permanece não é a força humana, mas a confiança inabalável em Deus. Essa promessa fala de resiliência espiritual. O inimigo pode lançar setas, levantar tempestades, criar armadilhas. Pessoas podem desmoronar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Mas há um remanescente que não se curva porque a sua base está firmada na rocha. O Espírito Santo fortalece o interior de tal forma que mesmo quando as circunstâncias externas são adversas, o coração continua inabalável. Quantas vezes você já se perguntou como conseguiu permanecer de pé diante de situações que destruíram outros? A resposta é simples:
O Espírito Santo te sustentou mesmo quando você não percebeu. Esse texto também nos lembra de que a batalha espiritual não é individual, mas coletiva. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso mostra que há um exército caindo, que o ataque é massivo, que as forças das trevas tentam atingir multidões ao mesmo tempo. O inimigo não poupa esforços para derrubar famílias, comunidades inteiras, nações. Mas a promessa de Deus é que aquele que confia no Senhor permanece protegido, mesmo quando o colapso é geral. Isso nos dá a certeza de que a presença do Espírito Santo é uma blindagem que não se limita às nossas forças, mas é sustentada pelo poder de Deus que nunca falha. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, descreve a armadura de Deus como a ferramenta para resistir no dia mau e permanecer firme. É exatamente isso que o Salmo 91 ilustra. O dia mau chega, multidões são derrubadas, mas quem está revestido do Espírito e protegido pela palavra não se entrega à queda. Essa promessa nos leva a refletir sobre a importância de viver constantemente em oração, pois a oração não é apenas um pedido de ajuda, é a conexão diária que nos mantém firmes quando tudo ao redor desmorona. Outra dimensão dessa promessa é que Deus não apenas nos livra do ataque, mas nos permite testemunhar a diferença entre quem confia e quem não confia no Altíssimo. Estar de pé quando outros caem não deve gerar orgulho, mas gratidão e compaixão. É a prova de que a fidelidade de Deus é real e que Ele guarda os seus filhos de forma sobrenatural. Esse testemunho é poderoso porque mostra que a fé em Deus é um refúgio seguro contra as forças que destroem. O diabo pode até tentar, pode até cercar com destruição em todas as direções, mas a palavra garante que você não será atingido. Essa é uma arma espiritual que enfraquece o inimigo. Ele perde forças quando percebe que, mesmo lançando seus ataques mais cruéis, você permanece de pé. Isso não é fruto de mérito humano, mas da habitação do Espírito Santo dentro de você. Ele é quem garante a vitória quando tudo ao redor parece derrota. Esse é o sexto segredo revelado no Salmo 91. Mesmo em meio à queda de muitos, você permanecerá protegido. A promessa não é apenas de sobrevivência, mas de vitória. O Espírito Santo não apenas impede a sua queda, ele te sustenta para que você seja um testemunho vivo de que a presença de Deus é mais forte que qualquer ataque, mais poderosa que qualquer legião de inimigos, mais duradoura que qualquer caos. A promessa de ver a retribuição dos ímpios. O Salmo 91 continua revelando segredos espirituais profundos quando afirma: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Essa declaração é, ao mesmo tempo, um consolo e um alerta. O consolo está em saber que Deus não é indiferente às injustiças, que Ele não deixa impune o mal praticado contra os seus filhos. O alerta está em lembrar que não cabe a nós buscar vingança, porque a justiça pertence ao Senhor. Esse versículo nos mostra que a justiça divina não é uma promessa distante, mas uma realidade que se manifesta no tempo certo. Quantas vezes você já sentiu o peso da injustiça? Quantas vezes você viu pessoas más prosperando enquanto os justos sofriam? O salmista nos lembra de que não precisamos nos contaminar com o desejo de revanche, porque o próprio Deus se encarrega de ajustar todas as contas. A promessa é clara: os justos permanecerão de pé para testemunhar a queda do mal. É importante notar que o texto não diz que participaremos da destruição dos ímpios, mas que veremos com nossos olhos. Isso significa que Deus nos preserva para sermos testemunhas vivas da sua justiça. Estar de pé quando o inimigo é derrotado é uma forma de reafirmação do cuidado de Deus. É a prova de que Ele não abandona os seus. O Senhor faz questão de mostrar publicamente que Ele protege os seus filhos e não permite que o mal prevaleça para sempre. Essa promessa também nos ensina sobre paciência espiritual. Muitas vezes queremos que o castigo do inimigo seja imediato, mas Deus trabalha em tempos e formas diferentes da nossa lógica humana. Ele permite que vejamos a retribuição no tempo certo, no momento em que sua glória será mais evidente.
A Bíblia nos lembra, em Romanos 12:19, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando descansamos nessa verdade, liberamos nossos corações do peso da mágoa e deixamos o Espírito Santo agir como juiz perfeito. O diabo tenta nos convencer de que o mal sempre terá a última palavra, mas o Salmo 91 nos garante o oposto. O mal pode até ter momentos de aparente vitória, mas sua derrota é inevitável diante do poder de Deus. O Espírito Santo nos dá discernimento para perceber que cada injustiça enfrentada é uma oportunidade de ver a fidelidade divina se manifestando no futuro. Quando Deus intervém, ninguém pode impedir. E quando Ele decide expor a queda do inimigo, faz isso de forma tão clara que até os olhos mais incrédulos reconhecem. Ver a retribuição dos ímpios não é motivo de prazer pela destruição alheia, mas de glorificação ao Senhor que mantém sua palavra. É testemunhar que o Altíssimo governa sobre todas as coisas, que Ele não se esquece das lágrimas derramadas, que cada oração é registrada e que nenhum clamor sincero cai no vazio. Esse é o alívio do justo, saber que ainda que hoje pareça que o mal prevalece, amanhã veremos a justiça de Deus brilhar como o sol depois da tempestade. Esse texto também nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os processos. Você já se perguntou por que o Senhor permite que certos ímpios prosperem por um tempo? É porque Ele está construindo um cenário em que a sua justiça será incontestável. Quando a retribuição chega, ela não é parcial, não é incompleta. É a demonstração plena de que o Senhor governa com retidão. O segredo espiritual revelado aqui é este: o diabo pode tentar roubar a sua fé, mas a promessa é que você viverá o suficiente para ver a justiça de Deus se cumprir. Esse testemunho fortalece, porque cada vez que vemos a queda do mal, nossa confiança na fidelidade do Altíssimo se renova. Não é apenas sobre o futuro, mas também sobre a certeza de que já hoje o Senhor está trabalhando para virar quadros, expor obras ocultas, desfazer armadilhas e envergonhar aqueles que se levantam contra os filhos de Deus. Assim, este versículo nos convida a descansar, a soltar a necessidade de controlar ou revidar e a permitir que o Espírito Santo nos guie em paz. O Senhor já decidiu, a justiça prevalecerá. Os justos verão com seus próprios olhos, e isso será motivo de louvor e adoração ao Deus que nunca falha. O Senhor é o meu refúgio seguro. O Salmo 91 ganha ainda mais profundidade quando o salmista declara: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Essa frase carrega um segredo espiritual poderoso. Não basta apenas conhecer sobre Deus, é necessário habitar nele, tornar a sua presença o lugar de descanso, o abrigo constante e o lar da nossa alma. Refúgio não é apenas um lugar de passagem, mas um local onde permanecemos, confiamos e nos sentimos guardados. Quando o texto fala em refúgio, aponta para algo além de uma proteção temporária. Trata-se de um estado contínuo de confiança, onde o coração não se abala pelas circunstâncias externas, porque sabe em quem descansa. Essa é a diferença entre quem conhece a palavra apenas de ouvir falar e quem a experimenta diariamente. O salmista não está descrevendo uma teoria, mas uma realidade espiritual. Ele fez do Altíssimo sua habitação. Isso significa que cada decisão, cada pensamento e cada passo são moldados pela presença de Deus. Quantas vezes buscamos refúgio em lugares errados? Quando estamos cansados, procuramos distrações. Quando temos medo, procuramos conselhos humanos. Quando nos sentimos feridos, tentamos nos esconder atrás de máscaras. Mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro refúgio não é uma estratégia humana, e sim o próprio Senhor. Ele não oferece apenas abrigo, ele se torna o abrigo. Ele não oferece apenas consolo, ele se torna o consolo. O inimigo sabe que, quando habitamos no Altíssimo, ficamos fora do alcance das suas setas. É por isso que ele tenta nos afastar da presença de Deus, nos distraindo, nos enchendo de preocupações e tentando fazer da nossa vida uma corrida sem pausa. Mas o segredo revelado aqui é que o diabo não pode morar onde Deus habita.
E quando o nosso coração se torna casa do Espírito Santo, todas as forças das trevas perdem o direito de permanecer. Habitar no Altíssimo significa aprender a viver em oração constante. Não apenas orar em momentos de necessidade, mas cultivar uma vida de diálogo com o Pai. Significa também meditar na palavra até que ela se torne parte da nossa identidade, moldando nossa maneira de pensar e agir. Quando isso acontece, as tempestades podem vir, mas dentro de nós existe uma paz que não pode ser roubada. Essa promessa também é um chamado à perseverança, porque muitos buscam o refúgio de Deus apenas quando o perigo chega, mas logo se esquecem quando a calmaria retorna. O salmista nos convida a permanecer. O segredo da vitória espiritual não está em buscar Deus apenas nos dias difíceis, mas em habitar nele em todos os dias. É nesse hábito de constância que o Senhor sela a nossa vida com proteção inabalável. Refletir sobre o Senhor como refúgio nos leva a pensar no tabernáculo no deserto, onde a presença de Deus guiava o povo de Israel. A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite eram sinais visíveis de que o Altíssimo estava habitando no meio do seu povo. Hoje, essa presença não está limitada a uma tenda, mas está disponível em nossos corações por meio do Espírito Santo. Isso nos lembra que a promessa do Salmo 91 não é apenas coletiva, mas também pessoal. Deus escolheu habitar em nós. Quando declaramos com fé que o Senhor é o nosso refúgio, estamos construindo uma fortaleza espiritual que nenhuma tempestade consegue derrubar. Essa fortaleza não depende de paredes de pedra, mas da confiança inabalável no Deus vivo. O Altíssimo se torna nosso lugar de descanso e viver nele é experimentar segurança mesmo quando tudo ao redor desmorona. Por isso, essa passagem é um convite para uma decisão prática. Em quem temos habitado? No medo, nas preocupações ou no Altíssimo? Quando escolhemos habitar em Deus, não significa que os problemas deixam de existir, mas que eles deixam de nos dominar. A presença de Jesus em nós silencia as tempestades internas e externas, porque nele encontramos a certeza de que não estamos sozinhos. Assim, o Salmo 91 revela que a maior vitória não é apenas ver o inimigo derrotado, mas saber que temos um lar seguro no próprio Deus. Habitar no Altíssimo é viver com a consciência de que cada passo está guardado, cada decisão é guiada e cada batalha é vencida na força daquele que nunca falha. E é nesse refúgio eterno que o coração encontra paz, esperança e descanso. O escudo contra as pragas e calamidades. O Salmo 91 traz uma promessa que ecoa como bálsamo em meio ao caos. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa declaração não é apenas poesia, é uma verdade espiritual poderosa que atravessa os séculos e continua atual. Em um mundo onde calamidades, crises, doenças e ameaças parecem crescer a cada dia, essa palavra se levanta como uma muralha de fé diante do medo. Aqui está o segredo. Não se trata de viver uma vida isenta de batalhas, mas de viver protegido pela presença do Altíssimo, que se torna escudo intransponível contra toda seta invisível e contra todo ataque que o inimigo lança para destruir a paz. O termo escudo usado na Escritura evoca a imagem de um guerreiro em batalha, alguém que enfrenta perigos reais, mas que não é vulnerável porque carrega diante de si uma defesa sólida. Assim é o Senhor para os que habitam nele. Quando o salmista afirma que nenhuma praga chegará à tenda, ele não fala apenas de doenças físicas, mas de qualquer maldição, qualquer peso espiritual, qualquer trama oculta que tente penetrar o ambiente familiar. A promessa é clara. O lar do justo, consagrado ao Espírito Santo, se torna território blindado, onde o mal não encontra morada. Quantas vezes o medo tenta nos paralisar ao ouvirmos notícias de tragédias, pestes ou destruições? Quantas vezes a ansiedade nos consome ao pensarmos no futuro, nos riscos, nas crises? É nesse ponto que o Salmo 91 se torna ainda mais precioso. Ele nos lembra de que não precisamos viver reféns do medo, porque a presença de Deus é mais real que qualquer ameaça. O Senhor
não apenas promete proteção, ele garante que sua fidelidade é como uma armadura que cobre cada detalhe da nossa vida. Esse escudo não é visível aos olhos humanos, mas é percebido pelo Espírito. Ele se manifesta quando a paz inexplicável invade o coração em meio à tormenta, quando a fé permanece firme, mesmo em tempos de instabilidade, quando milagrosamente o mal passa por perto, mas não toca. É como nos dias em que o anjo da morte passou pelo Egito, mas a casa dos filhos de Israel, marcada pelo sangue do Cordeiro, permaneceu intacta. Assim é a vida dos que confiam no Senhor, coberta, selada e separada. Mas há um detalhe essencial. A promessa de proteção não é um convite à passividade, e sim à confiança ativa. O cristão que se refugia em Deus também se posiciona em obediência, fecha brechas espirituais, abandona práticas que abrem portas ao inimigo e decide viver debaixo da vontade do Pai. O escudo é eficaz quando a vida está consagrada, quando o coração não se divide entre a luz e as trevas, quando o altar da casa está em chamas com oração e devoção. É nesse ambiente de rendição que a promessa ganha força e cumpre seu propósito. Esse texto não ignora as dores da vida. O próprio salmista conhecia perseguições, guerras, exílios. No entanto, ele testemunha que, mesmo cercado por inimigos, sua alma permanecia firme porque o Senhor era sua defesa. Isso significa que a praga pode rondar, a calamidade pode bater à porta, mas aquele que habita no Altíssimo não será destruído. Ele pode até atravessar tempos difíceis, mas sairá ileso espiritualmente, guardado pelo poder de Deus. É preciso compreender também que essa promessa não se limita ao corpo físico, mas alcança a alma e o espírito. O diabo tenta lançar pragas emocionais, como a ansiedade, a depressão, o desânimo. Pragas espirituais, como a incredulidade, o esfriamento, a apatia. Porém, quando o Espírito Santo reina dentro de nós, essas setas não prosperam. O coração permanece firme, protegido pela verdade da palavra e pela certeza de que nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prevalecerá. Habitar nesse refúgio nos leva a experimentar a realidade da paz que excede todo o entendimento. Mesmo quando o mundo grita perigo, o cristão se mantém sereno porque sabe que sua vida está escondida em Cristo. Essa confiança não é fruto de ilusões, mas da certeza da presença divina. E essa convicção é que se torna a maior barreira contra qualquer praga. A fé inabalável em um Deus que nunca falha. Assim, o Salmo 91 não apenas nos tranquiliza, mas nos chama a viver com ousadia, sem medo do amanhã, sem paralisar diante das notícias de destruição. Ele nos ensina que a verdadeira segurança não está em muros humanos, mas na presença viva do Altíssimo. E quando essa presença habita em nós, nenhuma praga chega perto, nenhuma calamidade destrói, nenhum inimigo prevalece. Porque a promessa não falha. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza e a nossa habitação eterna. Os anjos designados para nos guardar. O Salmo 91 nos conduz a uma revelação extraordinária, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa é tão profunda que muitos a leem sem compreender a sua dimensão real. Deus, em sua infinita soberania, não apenas nos protege diretamente, mas também envia legiões de anjos como guardiões designados para cada filho que confia no seu nome. É como se o céu mobilizasse guerreiros celestiais para vigiar cada passo, cada porta, cada detalhe da vida de quem está escondido debaixo das asas do Altíssimo. Esses anjos não são figuras distantes, são mensageiros ativos que trabalham em silêncio, cumprindo ordens divinas. Quantas vezes você escapou de acidentes que poderiam ser fatais? Quantas vezes algo inexplicável aconteceu e você foi poupado? Não se trata de coincidência, mas de intervenção sobrenatural. Há anjos que recebem ordem direta de Deus para te guardar. Essa realidade espiritual é o que dá ao cristão coragem de seguir em frente, mesmo em meio às maiores ameaças. Mas é importante entender, a atuação dos anjos não é independente.
Eles não agem por vontade própria, eles cumprem o decreto do Senhor. A Bíblia mostra que eles são ministros enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, a presença dos anjos é consequência direta da aliança com Deus. Quem vive fora dessa aliança, quem escolhe andar sem a cobertura do Altíssimo, não experimenta essa guarda especial. É por isso que o salmista destaca: os anjos são enviados àqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, e não apenas a todos indistintamente. Essa guarda angelical não significa ausência de lutas, mas vitória garantida. O inimigo pode até preparar armadilhas, mas os anjos do Senhor desfazem os laços. O maligno pode até tentar lançar setas de medo, mas os anjos levantam um escudo invisível. Eles são como sentinelas espirituais, posicionados em lugares que você nem percebe. Onde os olhos humanos não alcançam, os olhos dos anjos vigiam. Onde você não consegue estar, eles estão, porque receberam ordem do próprio Criador. É interessante notar que o texto bíblico não limita a ação dos anjos a determinados momentos, mas diz: em todos os teus caminhos. Isso significa que não existe área da sua vida que esteja fora dessa proteção. No lar, no trabalho, na estrada, nos relacionamentos, no sono, em todos os ambientes onde você estiver, há anjos designados para te guardar. É como se a sua vida fosse cercada por uma escolta divina que acompanha cada passo. O diabo sabe dessa verdade e por isso tenta enganar com distrações e dúvidas. Ele deseja que você esqueça da guarda angelical e viva em medo constante. Mas a fé nos abre os olhos para enxergar essa realidade invisível. Quando a mente se firma na promessa, o coração encontra descanso. A guerra espiritual pode até se intensificar, mas há sempre anjos em batalha por aqueles que confiam no Senhor. No entanto, essa promessa exige também responsabilidade. Quem deseja experimentar essa proteção precisa andar nos caminhos de Deus. O texto é claro: os anjos guardam em todos os teus caminhos, mas os caminhos precisam estar alinhados com a vontade divina. Se a escolha é por trilhas de desobediência, as brechas se abrem. Mas se a caminhada é de fé, rendição e obediência, então a guarda angelical se torna evidente. Essa consciência deve mudar a forma como você vive. Não há motivo para viver com medo constante do futuro, porque você não está sozinho. Há uma guarda invisível, há sentinelas do céu, há uma ordem que já foi dada pelo próprio Deus. Protejam este filho, protejam esta filha. Essa ordem não pode ser revogada, porque vem do trono que governa todo o universo. Portanto, quando você orar, lembre-se de agradecer não apenas pela proteção direta de Deus, mas também pelos anjos que Ele envia para vigiar seus caminhos. Eles estão em ação, ainda que seus olhos não vejam. Que essa realidade deve fortalecer sua fé, aumentar sua confiança e renovar sua coragem. Porque não há inimigo, não há armadilha, não há ataque que resista quando o céu se move em sua defesa. O Salmo 91 não é apenas uma poesia de consolo, é uma descrição vívida da vida de quem está escondido em Deus. Uma vida guardada por anjos, cercada por promessas, protegida pelo Espírito. Essa é a verdade que o inimigo não suporta, porque sabe que enquanto houver anjos em ação, não há espaço para o medo, não há lugar para a destruição, não há chance para a derrota. A promessa de livramento e resposta divina. O Salmo 91 alcança o seu clímax quando Deus mesmo toma a palavra e declara: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Essas palavras não são apenas promessas vagas, mas decretos eternos que revelam o coração de Deus para com os seus filhos. É como se o Senhor dissesse: aquele que permanece fiel, que me busca, que confia em mim, nunca será abandonado. O inimigo tenta constantemente plantar a semente da dúvida. Será que Deus vai mesmo responder? Será que Ele ouve cada oração? Quantas vezes você já questionou em silêncio se o céu estava fechado para a sua voz? O Salmo 91
vem como um selo divino dizendo que não, que nenhuma oração sincera cai no vazio. O Deus que ouve é também o Deus que age. Ele não apenas escuta, mas responde, intervém, liberta, transforma. A resposta pode não vir da forma que esperamos, mas sempre virá com a marca da fidelidade do Senhor. Essa promessa de resposta é acompanhada de um detalhe precioso. Na sua angústia, estarei com ele. Isso significa que Deus não promete apenas tirar a dor, mas promete a sua presença em meio à dor. O cristão não caminha em um mundo livre de provações, mas caminha com a certeza de que nunca enfrentará provações sozinho. O inimigo pode tentar, as circunstâncias podem se levantar, a tempestade pode rugir, mas no centro do caos há uma voz que diz: eu estou contigo. Essa presença é o maior livramento, porque transforma cada cova em lugar de encontro, cada fornalha em lugar de revelação, cada noite escura em cenário de vitória. O texto também traz uma promessa que vai além do livramento imediato. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Aqui está o poder da transformação. Deus não apenas remove o peso, mas também transforma o que era vergonha em honra, o que era derrota em testemunho, o que era dor em glória. O inimigo pode tentar apagar a sua história, mas Deus reescreve cada página com a tinta da vitória. Ele não apenas livra, mas coloca sobre os seus filhos uma marca de honra, para que o mundo saiba que a fidelidade de Deus é real e incontestável. Quantas vezes você já se viu em situações que pareciam sem saída? Quantas vezes acreditou que seria o fim? E, no entanto, hoje você olha para trás e percebe que Deus não apenas te sustentou, mas te deu um testemunho que fortalece outras vidas. Esse é o padrão do céu: transformar livramento em plataforma de glória, dor em degrau de vitória, luta em cenário de milagres. O Salmo 91 não é apenas um refúgio para tempos difíceis, é uma declaração de que cada batalha pode se tornar o palco para um mover extraordinário de Deus. Mas existe uma chave central nesse processo: porque conhece o meu nome. O livramento e a resposta não são apenas frutos da oração em desespero, mas do relacionamento íntimo com Deus. Conhecer o nome do Senhor é mais do que repetir palavras, é experimentar sua essência, sua santidade, seu caráter. Quem conhece o nome do Senhor não ora apenas para pedir, mas ora para se render, para se alinhar com a vontade perfeita de Deus. E é nesse lugar de intimidade que as maiores respostas fluem. Essa verdade nos desafia. Será que conhecemos a Deus de ouvir falar ou de andar com Ele? Será que esperamos apenas o livramento ou desejamos a presença? Porque o verdadeiro segredo está aqui. O livramento é consequência, mas a presença é o tesouro. Quando aprendemos a valorizar a presença, descobrimos que mesmo em meio à batalha, já somos vencedores, porque não há prisão capaz de segurar um coração que tem a certeza de que Deus está ao seu lado. Portanto, confie nesta promessa. Deus não é indiferente ao seu clamor. Ele ouve, responde e livra. Ele está presente mesmo quando o silêncio parece gritar. Ele transforma a dor em glória, a angústia em testemunho, a derrota em vitória. O Salmo 91 é a prova de que o inimigo não tem a palavra final, porque o Senhor é quem declara: eu o livrarei e o glorificarei. E é nessa certeza que podemos descansar. Não em circunstâncias fáceis, mas no caráter imutável de Deus. Porque quando o Altíssimo promete, não há diabo, não há escuridão, não há cadeia que resista. Aquele que confia encontra livramento. Aquele que invoca recebe resposta. Aquele que permanece fiel é honrado. E essa é a maior vitória que alguém pode experimentar: viver guardado, sustentado e glorificado pelo próprio Deus. O segredo da vida longa e da salvação. O Salmo 91 encerra com uma promessa que atravessa os séculos e continua ecoando na vida de cada filho de Deus: saciar-me-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Não é apenas uma promessa de dias longos na terra, mas de uma vida plena, marcada pela presença de Deus e pela certeza da eternidade.
O inimigo tenta convencer o coração de que o futuro é incerto, que o amanhã é ameaçador, que a morte tem a última palavra. Mas o Espírito Santo revela que a verdadeira longevidade não é medida apenas em anos, e sim em qualidade de vida na presença do Senhor. Uma vida vivida com Cristo, mesmo que aos olhos humanos seja breve, é uma vida que carrega peso eterno e significado incomparável. Essa promessa fala sobre um Deus que não apenas livra no presente, mas que garante o futuro. Enquanto o inimigo planta medo sobre o amanhã, a palavra estabelece esperança. Saciar-me-ei com longevidade não significa apenas prolongamento de dias, mas uma vida plena de propósito, cheia da graça que sustenta e da paz que excede todo entendimento. Quantas pessoas têm muitos anos, mas não têm vida? Quantas vivem longamente, mas sem esperança, sem direção, sem propósito? O Senhor promete uma longevidade que não se mede apenas pelo relógio, mas pelo impacto de cada dia vivido na sua presença. E, no entanto, essa promessa vai além. E lhe mostrarei a minha salvação. Aqui está o clímax de todo o Salmo 91. Deus não apenas garante proteção terrena, mas oferece a maior de todas as vitórias, a salvação eterna. O inimigo pode até tentar roubar momentos, pode tentar abalar a fé, pode levantar tempestades, mas não pode apagar o selo da salvação. Essa promessa é o selo final de que o diabo não tem a palavra definitiva sobre aqueles que confiam no Altíssimo. A vida eterna é o triunfo que silencia toda a acusação. É a resposta que vence qualquer guerra espiritual. Essa revelação transforma o modo como enxergamos as provações, porque no fim, a maior promessa não é apenas ser guardado dos laços e dos ataques, mas viver para sempre em Cristo. A salvação é a vitória definitiva, o decreto eterno de que o inimigo foi derrotado. É como se Deus dissesse: não apenas vou te guardar aqui, mas vou te levar para viver comigo na eternidade. Esse é o segredo que o diabo teme, porque sabe que um cristão que entende a eternidade já não é paralisado pelo medo. Pense em quantas vezes o medo da morte, da perda, da doença, tentou roubar sua paz. Quantas vezes você acreditou que o futuro seria sombrio? O Salmo 91 declara que a longevidade e a salvação pertencem a você, que em Cristo sua vida está escondida em Deus, e que nenhum plano do inimigo pode alterar o destino eterno preparado para os filhos da promessa. A salvação é a resposta final do céu para toda tentativa de opressão. O Espírito Santo quer que você compreenda que a promessa da vida longa e da salvação não é apenas para alguns, mas para todos que habitam no esconderijo do Altíssimo. O segredo é permanecer. Permanecer na fé, na obediência, na rendição. Aquele que permanece é sustentado, renovado, fortalecido e no final coroado com a vida eterna. Essa é a vitória que vence o mundo. A fé que não se dobra diante das trevas, porque já está firmada na luz eterna de Cristo. Esse último versículo do Salmo 91 não é apenas um encerramento poético, mas a assinatura do próprio Deus sobre a vida do seu povo. É a confirmação de que a jornada não termina nas batalhas terrenas, mas se estende para a glória eterna. É o convite para descansar, não apenas na promessa de hoje, mas na certeza da eternidade. O inimigo pode rugir, mas não pode arrancar de você aquilo que o Senhor já declarou. Eu te mostrarei a minha salvação. E é nessa promessa que todo o coração pode descansar, porque o segredo do Salmo 91 não está apenas na proteção momentânea, mas na certeza da eternidade. Uma vida longa e plena aqui, e uma vida eterna com Deus no porvir. Esse é o destino dos que confiam, dos que permanecem, dos que se rendem. É a vitória que nunca poderá ser roubada. É a esperança que nunca será frustrada. É o segredo que o Espírito Santo revela para todo aquele que tem coragem de confiar até o fim. O chamado à vitória no Espírito. Chegamos ao final desta jornada pelo Salmo 91, mas não ao fim do que Deus tem para realizar em sua vida. Cada palavra que atravessou este capítulo foi um lembrete de que você não caminha sozinho, de que sua casa não é abandonada ao acaso
e de que a sombra do Altíssimo cobre cada área da sua existência. O inimigo tentou convencer você de que estava à deriva, sem proteção. Mas o Espírito Santo revela neste momento que há um muro de fogo ao seu redor, uma presença constante que o diabo não pode atravessar. Quando você ora este salmo, não está apenas repetindo palavras antigas, está ativando uma verdade eterna que transforma o presente e abre portas para o futuro. A grande verdade é que o inimigo só tem poder sobre aqueles que não conhecem as promessas de Deus. Ele se aproveita da ignorância, planta medo onde falta fé, levanta acusações onde não há conhecimento da palavra. Mas quando você se levanta em oração poderosa, quando declara com fé as verdades do Salmo 91, o inferno treme, porque sabe que não pode resistir à luz que brota de um coração que confia no Senhor. Você já percebeu que sempre que ora com convicção a atmosfera muda? Isso não é sugestão emocional, é o testemunho do Espírito em ação. Quantas vezes você chorou sozinho, acreditando que ninguém via suas lágrimas? O céu registrou cada uma delas. Quantas vezes acreditou que não suportaria a pressão da batalha? Foi nesse momento que os anjos foram enviados para sustentar você. Quantas vezes se sentiu sem saída? Foi aí que a promessa da salvação se tornou ainda mais necessária. O Salmo 91 não é poesia para momentos calmos. É espada para dias de guerra. É abrigo para noites de tempestade. É voz do próprio Deus dizendo: eu estou contigo. Hoje, o Espírito Santo o convida a fazer algo mais profundo do que apenas ouvir, a tomar posse. Tome posse da promessa de proteção. Tome posse da certeza da salvação. Tome posse da vida longa e plena que Ele reservou. Não permita que as vozes da dúvida abafem a voz do Senhor. Não aceite que as setas inflamadas do medo determinem o rumo da sua jornada. Levante-se, declare com autoridade: eu habitarei no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansarei. Esta é a chave. Este é o segredo. Este é o escudo que o diabo não suporta. E agora eu quero fazer um convite direto ao seu coração. Se esta mensagem falou com você, não aguarde apenas para si. Compartilhe, semeie, declare. Inscreva-se neste canal e permaneça conectado a essa comunidade de fé, porque cada vídeo, cada oração, cada palavra é uma semente que o céu plantou para fortalecer a sua vida espiritual. Quando você se junta a essa família, você não apenas recebe, mas também se torna parte de uma corrente que leva luz a milhares de pessoas que, assim como você, precisam de esperança. Mas, acima de tudo, o maior convite é este: busque a Deus com todo o seu coração. Não espere por circunstâncias perfeitas. Não espere pelo amanhã. O tempo de abrir o coração é agora. O Espírito Santo está pronto para encher sua casa, purificar sua mente, restaurar sua fé e selar sua vida com a presença do Altíssimo. A pergunta que ecoa é: você está disposto a abrir a porta e deixar o céu entrar? Se a resposta for sim, então comece hoje. Ore o Salmo 91 não como um ritual, mas como uma declaração de confiança. Deixe que cada versículo seja gravado em sua alma como escudo contra o medo e espada contra o inimigo. Viva a certeza de que, onde a presença de Deus habita, o diabo não tem lugar. Esta é a verdade que transforma. Este é o segredo que sustenta. Esta é a promessa que se cumpre em todos que creem. Levante-se, filho de Deus. O Altíssimo o chamou para viver protegido, guiado, salvo. O mundo pode tremer, o inimigo pode rugir, mas você tem a certeza de que está guardado. A promessa não falhará. A vitória já foi proclamada. Tome posse, porque esta é a sua herança em Cristo Jesus.